de praia. Vamos lá? Deixa eu achar uma página aqui, está aqui. Ó. Faz a prece também? Iniciou já. Tudo bem, tá. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire e que dê à mãe brasileira este espírito de heroísmo no lar, de sacrifício silencioso, de renunciação em favor da família evangélica, porque nós sabemos que os outros povos vão precisar do padrão de vivência no Brasil, no futuro próximo ou remoto. Epa! Que Deus nos abençoe e nos ampare nesse instante. Senhor Jesus, derrame as suas bênçãos sobre nós todos nesse momento. E do alto, os nossos pensamentos que chegam até a Ti, estamos nos empenhando, todos nós, por isso, que possa esses fluidos, onde transitam os nossos pensamentos, chegarem também ao ouvido daqueles irmãos nossos, sofredores, sofridos, e aqueles que não são simpáticos. A nossa reunião de estudo comecem também a ouvir, a interessar-se por ele. Contamos com certeza, com os bons espíritos. Se assim for, que a vossa paz esteja em nossos corações, que nos ampare, nos ajude na tarde, na noite de hoje. Seja feita a vossa vontade, não a nossa. Muito obrigado, Senhor. Damos por aberta a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Afrânio, o item número aqui foi 79. Você prestou atenção no que eu li aqui, do Chico? Você vê bem, rapaz. Eu li isso aqui, mas eu anotei, rabisquei, mas eu não me lembrava. Ele está dizendo o seguinte, alguma coisa vai acontecer lá por fora. Porque as mães de lá vêm para cá, ó, vão precisar do padrão de vivência no Brasil no futuro próximo ou remoto. Tipo assim, uma previsão, né? Esse livro foi... Isso aqui foi o Marcelli, foi que ano? Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Esse livro, se não me engano, foi Boa em noite, Afrânio. 90 e pouco, 2000. Boa noite, 90, Afrânio. Boa noite, boa noite. Consuelo. Boa noite, Jorge. 2000. Boa noite. Boa noite. Senhoras e senhores. Bom, foi em 2000, isso mesmo, me lembro desse livro. Primeiro ele lançou aquele A Sombra do Abacateiro, que é excelente, né? Depois lançou esse O Evangelho de Chico Xavier. São dois livros muito bons mesmo, muito ensinamento, muita coisa boa. Bom, hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu não me engano, estamos no item 16, é isso, Elisa? Do capítulo 18, o último item? Ou já lemos ele? Não, ainda não, né? Vamos começar. Então. Podemos? Podemos. Então, hoje eu estudei do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18. Muitos chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos no item 16. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer... Vai falar, Fran? Não, que eu ia falar sobre isso aí, né? Que naquela época tinha isso. Hoje continua, mas está mais light, né? Negócio de obra do demônio, né?
E é interessante que ontem a gente estava comentando aqui que uma vez uma pessoa que é evangélica, né, queria aprender música e lá no Bezerra ensinava, né? Tem até hoje uma professora lá de música, não sei hoje se ainda ensina, na época sim. Aí mas ela falou, se quiser ir lá pode ir, mas pode, eu sou de outra igreja, né? Quer dizer, o espírita não tem isso, o espírita automaticamente já é ecumênico, né? É ecumênico. Então o espírito tem que se preocupar muito, que a gente está conversando sobre a questão disso aí, né? Pelas obras, né? Pelas obras, pela vontade do Pai, né? Pela vontade do fazer o que é a vontade do Pai, né? E a gente, né? Também às vezes se prende nesse negócio, né? Isso é uma coisa meio absurda. O Pai, né? Não tem nada assim, não tem escolha. Todos somos iguais perante Ele, né? Nós ouvimos muito isso, né? É obra do demônio, coisa do demônio, etc. Mas, infelizmente, a gente pode falar de categoricamente o quê? Total desconhecimento da doutrina. Total desconhecimento da doutrina. Você vê que a doutrina, ela realmente é esclarecedora demais. E não há necessidade da pessoa mudar de credo. Se sente bem lá, né? Mas se quiser aprender um pouquinho, vem para cá também, né? E as obras é o principal. Fala, Consuelo. Tem uma amiga minha que mora aqui perto, no condomínio, e ela frequenta o MAP, não sei nem se ela ainda está indo. E ela é católica, ela vai muito à missa, ela frequenta a igreja e tudo, e ela estava se sentindo culpada por ir ao MAP. E eu fui com ela, né? Os que ela ia é oração, falando de Maria, é o dia de Maria, né? Falando de Maria, e você passa por um lugar assim com música, muita luz, só isso. Não tem nada. O MAP não tem muita coisa assim, né? Assim aberto para o público sobre desobsessão, é muito light. E ela pegou, estava com consciência pesada e se confessou com o padre. Aí o padre falou para ela: olha só, você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Aí eu falei para ela assim: olha só, eu não tenho nada com isso, né? Você que sabe tudo, mas eu acho que um lugar onde você só fala de Deus, né? Só faz oração e ouve cânticos de Maria, né? E uma pessoa falar para você que praticamente você está servindo ao demônio, né, sem ter ido lá, sem ter conhecido, no mínimo é muito feio, né? Mas também a escolha é sua, porque eu estou me sentindo culpada. Eu falei assim, bom, isso aí eu não quis, né, me intrometer muito. Eu falei assim, você que sabe, seu coração é que resolve. Quem manda? Não sei. Mas até uma certa época ela continuava indo ao MAP. Quer dizer, a pessoa às vezes está angustiada, precisa mais do que uma missa, né? Precisa mais do que uma pessoa falando de longe, né? Precisa de uma coisa assim mais acalmar mais o coração, só isso. Esclarecedor, né? Esclarecedora, que explica algumas coisas, porque é uma palestra, faz uma palestra que às vezes a conversa toma um caminho que você precisaria ouvir, né? Mas nada assim, nada muito exagerado, nada de demônio, nada de obsessor, sabe? Não tem, é muito difícil. Tem a desobsessão, que é você entra numa sala, oram, mas e conversam assim, se você precisar, né? Mas não tem, nem era parecido com Maria Vaz, que o obsessor se apresenta, sabe? Não tem nada disso. É uma coisa muito light, gente. E a pessoa, o que eu acho é que a gente não deveria falar mal daquilo que não conhece, isso de qualquer religião. Né? Só isso. Esse é o grande problema, é isso aí. Poderia dar um... Pode falar. Falar? Só lembrando aqui de casos e mais casos. E também lembrei do livro Céu e Inferno, né? Que trata dessa questão, porque às vezes o pessoal não tem o conhecimento, como dá lá, o verdadeiro homem de bem.
se compreender, né? Como é que é? O verdadeiro ânimo de bem é aquele que pratica a lei. Não, como é que é, meu Deus? Ânimo de bem. Deixa eu ver. A gente está perto aqui no 17. Pratica a lei de justiça. Aqui, a gente está perto aqui. O homem de bem. Bons espíritas. É o verdadeiro homem de bem que pratica a lei de justiça. É isso mesmo, Elisa. Na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência, não é isso? Mas é isso aqui mesmo que a gente está... Eu acho que não, né? O homem, será que é isso mesmo? Eu estou falando besteira, não? Acima exposto. É o capítulo 17 mesmo. Ah, tá. É o 4, é o item com bons espíritas. Deixa eu só... Eu estou falando aqui, para chegar o que o conselheiro está comentando, é que é o 4 que vai falar do homem de bem, né? Bem compreendido e, sobretudo, bem sentido, o espiritismo levará a resultado acima exposto. Então, tem muitos de nós, espíritas, que têm ainda um entendimento assim, um pouquinho turbado. Eu estou falando que eu passei por essas fases. Eu não estou desrespeitando de maneira alguma, nem tecendo comentários contrários, né? Porque hoje eu, lendo mais, eu tenho agora muito mais tempo, né? Lendo mais, nós passamos a enxergar que as reuniões de desobsessão quase sempre ocorrem do outro lado da vida. A gente vê isso aqui no próprio estudo aqui dos livros que já se foi analisado. Principalmente esse na obra do Mundo Maior. E também no anterior, no antes, isso quando estávamos lá no Maria Vaz, já tivemos a oportunidade de estudar. Pois é. Então, não inviabilizando a metodologia das reuniões desobsessivas, né? Essas com a frequência de pessoas, os espíritos orientam que isso não é muito saudável, porque a frequência decai muito devido à curiosidade, devido às preocupações das pessoas em querer resolver os devidos problemas. E também, muitas pessoas têm, né, algumas instituições, como Maria Vaz também, não sei como, isso não existia, lá passou a ser introduzido, não sei como, se pôr a mão nas mesas, né, ou no médium, para que a entidade ligada à pessoa que está envolvida a manifestar-se. Desculpa me alongar, né? Então, eu estou citando que são espíritas considerados esclarecidos, tá? Mas se a gente for, estou dando já um pulo grande a isso, se a gente for observar, as pessoas ainda não estão, vocês me perdoem, eu posso estar redondamente enganado, estar erradíssimo, tá? Mas está havendo vamos dizer assim, um entendimento contrário no que é a própria realidade e verdade dos fatos. Finalizando, o Kardec, ele cita em seus vários livros, até no Céu e Inferno ele cita isso, que as manifestações, né, espíritas, ela é tratada como secundária, essas manifestações, como nós chamamos de desobsessão. Que o primordial, o primoroso realmente é a educação, a instrução e a educação. É isso que ele assinala, e os espíritos lá que o segundo, Santo Agostinho também fala isso, né? Então, a moça, a sua conhecida aí, ela, óbvio, ela não tem um conhecimento específico, né? E o padre nem ainda. Porque tem relatos de padres em obras espíritas, principalmente o bonitão lá, amigo do Afrânio, né? Ele... né? Como é que é? Padre Carlos, né? Uma coisa assim, se eu não me engano. Ele estava lá um tempão lá nas zonas de dor e sofrimento, a mãe dele tentando buscá-lo e deu um jeitinho lá. E se viu até o que ele fez, o que ele aprontou, né? E muitos desses padres estão
ainda muito atrelados a esses conceitos. Eu não sei se eu me fiz entender, né? Mas... Então, estão muito atrelados ainda, né? Aquela, né? Porque na época o Espiritismo começou, quem mais combateu foi a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Protestante não tinha tanta força assim, né? Na realidade, a protestante fala, mas não bate de frente, né? Ainda bem, né? E a católica tem esse padre aí, mas a maioria hoje eu também vê. O padre Fábio de Mello foi ser entrevistado por aquela Maria Gabriela e fala uma coisa muito bonita. O Chico eu respeito. É um homem realmente que não existe. O trabalho do Chico. Fábio de Mello. O trabalho do Chico. Eu não gosto do espiritismo, não sou fã. Falou lá, claramente. É um direito dele, ué. Mas ele respeitou o Chico, falou, o Chico está fora de qualquer, né? Ele elogiou muito o Chico, falou muito bem do Chico, quer dizer, reconheceu quem é o Chico, né? Mas o Chico é o Chico porque foi um cristão espírita, né? É isso o modelo, cristão espírita. É isso aí. Vamos lá, Elisa? Vamos. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurais verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Olha só o simbolismo aí, esse simbolismo aí. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O que é o fogo, que é esse fogo aí? Hein? As reencarnações. Então, as reencarnações são quentes, viu? Quentes. Expiações? Não, provas mesmo, não. Nós estamos, nós estamos em provas e expiações. Então, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O quê? Para o quê? Para ela se depurar até começar a dar bons frutos, né? Tudo um simbolismo, né? Efraim, até enriquecendo o que você está comentando, porque eu vou falar os padres, né? Tanto os padres como os pastores, alguns pastores, eles estão começando a abrir. Por exemplo, uma comparação até, quanto tempo leva o carvão nas entranhas da terra para que ele, nos atritos, venha a produzir, né, algo, estou usando a palavra produzir, para o nosso entender, né, que venha a se tornar um diamante. Quantos milênios? Quantas? Quer dizer, traduzindo isso em encarnação. Esse exemplo aí mesmo. Vai cortar lançado ao fogo. Tá? Vai se depurando vira, né, o carvão vira diamante. Exato. Então, aquelas grandes árvores, há tempos idos, milênios atrás, com as, por exemplo, mudança climática, né? Erupções vulcânicas, tudo isso, hoje, o pessoal, o alto não está nem preocupado, pode levar o ouro todo do Brasil, pode levar todos os diamantes, não tem problema, vai desaparecer tudo de novo. E vai ficar tudo por ponto, acabou, não falo mais nada, falando besteira. Vamos lá, Eli. Vamos lá. São do Mestre estas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem.
A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, destruíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis. Seus ramos não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura de fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, pronunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Isso aí somos nós aí durante esses 2000 anos, né? E conseguimos transformar o cristianismo no que nós, infelizmente, vemos hoje, né? E realmente não há uma consolação mesmo, né? Um raciocínio. Mas Jesus já previa isso, né? Quando ele fala, não vos deixareis órfãos, eu vos enviarei o Consolador, que restabelecerá todas as coisas, lembrará tudo que vos tenho dito e restabelecerá as coisas. Então está aí o Espiritismo, né? Porque somente através do esclarecimento nós podemos alcançar a paz. Nós estamos lendo Paulo e Estevão. O que é que está acontecendo? Toda hora a gente vê, o Emmanuel faz questão de falar. O Estevão, o Saulo é muito inteligente e fica observando. Agora observou Estevão. Estevão se foi, vai observar Abigail. Vai observar outros cristãos. Então, é nossa observação. Aí ele está preocupado com isso. Por quê? Ele falou agora nesse último dia que nós estudamos, na sexta-feira, sobre a questão que ele não conseguia entender aquela paz, que ele sempre procurou aquela paz. Tá? Sempre procurou. Estevão, tudo bem, teve uma mamãe lá que também, né, ensinou, mesmo só com o Antigo Testamento, ensinou ele a ver as coisas com a letra do Espírito. Tá? Não é a literal, não. Ensinou por trás, né, o que estava escrito lá na Torá, lá no Antigo Testamento. Quer dizer, ele compreendeu o Cristo com muita facilidade. O Saulo não. O Saulo está tendo dificuldade enorme. Mas a própria lição que o Estevão, a Abigail e os outros cristãos estão dando nele, ele está aprendendo, ele está absorvendo. Paz, a gente só consegue paz conforme o Kardec. Eu acho que é o próximo, não sei se é o próximo, daqui a pouco vai aparecer da fé raciocinada, né? Se não houver raciocínio, a gente não tem firmeza na fé. Porque realmente requer, né? Eu estou entendendo o que está acontecendo, sei o que está acontecendo, mas continuo firme. Agora, se eu não sei o que está acontecendo, eu vou fraquejar, com toda certeza. É isso? E o que foi ensinado para a gente? O padre resolve, a água santa, o pastor resolve, não sei quem resolve. Aí não é bem assim, que só quem resolve, a porta é estreita, só passa um de cada vez. Mas não adianta a gente tentar levar uma companhia ou alguém tentar nos levar. Tá? E o que aconteceu durante esses 2000 anos é tudo isso que o nosso amigo aqui, né, o Simeão, colocou nesse parágrafo aqui. Nós escarcelhamos na doutrina cristã. Agora nós estamos aqui aprendendo ela para não acontecer de novo. Né? Eu falo nós porque nós estamos vivendo esses 2000 anos aí, né, esse grupo aí, cristão, nós estamos com rolo aí. Mesmo falando assim, eu sou católico não praticante, igual ouvi muita gente falar. Estamos no meio aí, tá? Alguém quer comentar? Então vamos lá. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis,
Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há embarcadores do pão da vida. É que há assambarcadores do pão da vida, agora está certo. Como há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se lhe colhem uvas nos espinheiros? Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui-os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador. Não é só como é que você está falando assim, a responsabilidade aí nossa, né? A gente está, né, mexendo com a doutrina cristã, estudando, interpretando, lendo, tal. E isso não é só para nós, né? Isso é para passar adiante. Mas conforme fala o cara lá na frente, como é que fala lá o início? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Acho que o Simeão está explicando muito bem aí a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade em quê? Em passar isso tudo. Mas não é só na palavra, na prática. Porque durante milênios nós não fizemos isso, né? Me lembrou até aquela página, aquela parte do capítulo 5, do Libertação, do cara que estava sendo julgado entre os agiotas, né? Fala, pô, mas eu não fui agiota, nunca mexi com dinheiro, eu era um simples educador. E o magistrado fala, você era educador, mas você guardava para você as lições, né? O seu conhecimento não passava para frente. Olha só aí. É a mesma coisa aí. A responsabilidade nossa também nesse trabalho aí. O Simeão colocou aqui bem claro. Então, está seguindo lá, né? Senhor, Senhor, nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, né? Vou falar, Jorge? Eu tenho aqui o livro Espírito da Verdade. O primeiro capítulo do Bezerra de Menezes, ele fala o problema do mundo. Eu não vou ler assim os 3 primeiros, não. Eu vou ler só mais à frente um pouquinho. Tem o primeiro parágrafo, segundo, terceiro, primeiro, segundo, acho que é isso, porque aqui é complicado. Ele diz assim, o mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. É o que a gente está aqui, né, conversando, né, a respeito. Ele diz aqui mais abaixo, doutor Bezerra, o mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem os problemas do desespero. Talvez seja o caso da nossa irmã, amiga da Consuelo. O mundo está repleto de organizações. Para finalizar aqui, organizações administrativas, econômicas, sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Então, você vê. Lê os 2 últimos parágrafos. Os 2 últimos também? São muito importantes esses 2. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar
a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho do Senhor Jesus, no coração humano. Sejamos assim valorosos, entendendo a doutrina espírita, que a desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção, pela ideia, pela diretriz, e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamamos aos problemas do mundo, e fora do Cristo não há solução, Bezerra de Menezes. Então você vê que o nosso Simeão aqui está realmente comentando, né? Pedindo para a gente, que esse último parágrafo que a Elisa acabou de ler aqui, ele fala: abrir, pois, os ouvidos e os corações, meu bem amados, cultivai a árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Então é esse trabalho também de renovação íntima, de entendermos, de compreendermos os nossos irmãos de jornada, não é? Embora, quer dizer, numa situação dessa, quando a gente... Eu vou falar por mim. Antes eu abjurava de uma forma assim tão absurda também, que chutava o balde, né? Para, tal, assim, assado. Hoje não. Hoje eu estou, mediante a leitura, eu estou começando a entender, não, ele ainda está nas expiações ou nas provações atolado. Você citou aí o livro da libertação, talvez hipnotizado, ainda não conseguindo abrir. Finalizando aqui a nossa contribuição. Eu acho que eu já falei aqui no grupo, tem um padre, eu não me lembro aonde foi que eu ouvi, mas que um padre, ele reza a missa e alguém, assim, ele falou para alguém espírita e disse que ele anda com um livro, não sei se era o livro Pão Nosso ou Fonte Viva, eu ando com esse livrinho na mão e é aqui que eu faço as missas. Eu não sei quem foi que comentou, eu não lembro, mas eu achei bem interessante, porque esse padre estava o quê? Desatrelando-se e bebendo uma fonte que é o cristianismo redivivo nos nossos tempos, né? Foi isso. Vamos lá, Elisa. Vamos. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. A doutrina espírita é tão legal, né? E nós vamos conhecer Simeão em qual livro, Elisa? Você que gosta muito desse livro, fala o nome dele. Onde está o Simeão? Esquina de Pedra, né? Não, há 2000 anos. Há 2000 anos. Perdão. Está lá o Simeão? A Lívia lá. A Lívia e a... Qual é o nome dela? Da Ana, né? Tá certo. Está lá o Simeão. A gente sabe quem é o Simeão. E o Irmão X também tem umas páginas do Simeão ensinando algumas parábolas lá no plano espiritual e passa para a gente alguns dos livros. Acho que tem umas 2 ou 3. O velho Simeão, antigo, né, apóstolo do Cristo, ouvindo. Aí ele fala sobre a parábola do semeador, o Simeão. Um dos livros fala sobre o semeador. E dá uma explicação, uma interpretação, né, fora de série. Quer dizer, até isso, né, a doutrina espírita nos ajuda, né, para conhecer quem está aqui, né, quem está nos trazendo as mensagens, né, que realmente são muito ricas, muito importantes, né? E a gente, né, está só bebendo dessa água aí, dessa fonte. Bom, acabamos o capítulo 18, graças a Deus. Vamos agora para o capítulo 19. Isso.
Uma coisa que todo mundo aqui tem. Vamos pular para o 20? Isso não vai resolver o nosso problema? Vamos pular para o 20 aqui, todo mundo tem isso. Isso vai resolver nossos problemas? Claro que não. A gente pode passar para o fim do livro. Vamos continuar com os mesmos problemas. Começar tudo de novo. Bom, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. A fé religiosa, a condição da fé inabalável. Parábola da figueira que secou. Instrução dos espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé humana e a divina. Item 1. Poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa... Virei 2 páginas. Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Toda vez que eu leio isso, eu me lembro do Afrânio. Homens bullying. Toda vez. Homens de pouco café, né? Mas café mesmo. Pois é, homens bullying. Essa passagem aqui realmente é muito interessante, porque aqui na primeira coisa a gente tem que falar o seguinte: a preparação nossa em relação aos problemas do dia a dia, né? Aqui nós estamos vendo um problema que em casa espírita surge, tá? E a gente, quando se propõe a ajudar, principalmente vamos falar sobre a reunião de desobsessão, né? Então, quem vai ajudar esses espíritos que estão aí sofrendo e fazendo os outros sofrer? Os médios. Já começa aí uma coisa, né? Então, o Jorge falou ainda há pouco sobre a questão dos fenômenos, né? Não estar em primeira linha, está em segunda linha, não é que esteja em segunda linha. Em primeiro, o próprio médico tem que estudar, tem que se preparar. E dentro disso aí, né, tem que trabalhar isso que está aprendendo para poder criar esta situação aqui, de poder realmente ajudar. Porque é muito fácil sentar numa mesa, para quem, logicamente, tem mediunidade terceira, e receber um espírito. Nós vemos isso na rua, não precisa estar na casa espírita. Nós vemos isso em outras religiões, né, em outras doutrinas. Mas o médium espírita tem um diferencial. Né? Tem um diferencial. Estava falando lá, condição da fé inabalável. Esse diferencial é isso aí. Ele sabe com o que está lidando, sabe o que está acontecendo, sabe por quê. Né? Basta ler os livros Céu e Inferno, ou então o 4º livro do Livro dos Espíritos, né? Esperanças e Consolações, que ele sabe com o que ele está lidando. Quem é aquele espírito que chegou ali? Então, o que ele deve fazer? Mas tem que ter essa condição, se preparar para isso. Quando Jesus fala aqui, né?
até quando estarei convosco? Ou seja, nós temos que aprender. Ele deixou aí para a gente. Então, com o que ele deixou, nós temos que nos virar. Agora é o homem. O Antônio Carlos fala nas peças deles, Deus se utiliza da criatura para ajudar outra criatura. Ele não vai ficar atrás de nós o tempo todo. Meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, não. Nós temos que crescer. É o que o Paulo fala nas suas cartas, quando eu era criança, né? Não, fazia coisa de criança. Está dando para entender o que Jesus quis falar nessa passagem aqui? Essa questão nossa aí, de crescimento. E sem saber o que está fazendo, né? Nós vamos ler daqui a pouco mais à frente, hoje talvez não dê mais, sobre essa questão está sendo inabalada. É a fé raciocinada. Então, mais uma vez, doutrina espírita esclarece. Através do esclarecimento, né, a gente vai conseguir ir mais adiante. Né? Dar um carro para uma pessoa que só sabe ligar e sair passar marcha, não conhece lei de trânsito, não conhece placas de sinalização, é um perigo. Né? Ainda se é um perigo até para quem conhece. Ainda possível é daltônico, quer dizer, não consegue ver os sinais. É um perigo. Entendeu bem? O que Jesus está falando aqui em relação principalmente à mediunidade, né? É muito sério. Em relação ao doutrinador, esclarecedor, que mudou de nome, né? Em relação ao espírita, principalmente, ao cristão. Né? E o espírita está lá na frente. A historinha do Simonetti, né? Que os três que chegaram até São Pedro, que quando chegou a vez do espírito, os dois, né? O católico e o outro, vamos ver o que é que ele vai responder, qual a desculpa que ele vai dar para São Pedro. Não tem desculpa. Jesus se preocupou com isso aqui, porque nós temos que nos fortalecer e fortalecer a nossa fé. Né? Não adianta a gente saber fazer, mas, como ele fala aqui, né? Por causa da vossa incredulidade. Olha só. É uma bronca legal. Uma bronca legal. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé não tem tamanho. É mais um simbolismo. Tem. É igual paciência. Tem paciência, tem paciência. É isso? E nós temos que construir isso em nós. É uma construção também. Ninguém... Aí vai cair no caso que a gente já falou aqui sobre aquela questão do Ciro. Quem viu o Ciro no livro 50 anos depois, parecia que ele também tinha muita fé. Foi martirizado, etc. O Emmanuel fala nada disso. É dispersão mesmo. É que ainda não tinha ainda o intelectual desenvolvido. Né? Quando começou a desenvolver, começou as fugas, né? Os atalhos. As leis de Deus já foi se achando maior que Deus, né? Assim como muitos de nós, né? Em diversas ocasiões, infelizmente, ainda caímos nisso. Daí, enfim, essa questão aqui que ele fala, né? Ele fala aqui também, eu não sei se ele fala nessa parte aqui sobre a questão do jejum, né? Não vai falar aqui não, né? Mas ele tem um lance que ele fala. Mas ele deixa entender aqui, traga aqui o menino. Né? Ele fala, por causa da vossa incredulidade. Eu acho que é em Marcos que ele fala sobre o jejum, não sei, Jorge. Tem algum lugar que ele fala sobre o jejum. Né? E o jejum... Porque para essa espécie de espírito, realmente, ele deixa isso claro aqui, mas... Isso claro. Porque então é na sequência, né? É na sequência de repente. É mais da frente que isso vai ser dito. Né? Poderia dar só uma contribuição também, encaixando no que você... Não sei se a Consuelo ou a Elisa queiram falar. Eu estou falando até demais. Não, quero falar não, que eu estou resolvendo aqui. Eu estou estudando e estou resolvendo o problema no iPad, porque o Skype do iPad não queria entrar, mas eu consegui entrar no Skype do iPad. Eu estou respondendo aqui um negócio para ver se firma aqui o Skype. Então, eu estou prestando atenção no que você está falando. Então, vamos lá. No caso aqui, que ele está mencionando, raça incrédula. Porque lá atrás, Jesus não tinha dito, que ele perguntou aos discípulos, ele queria saber, que
quem eu sou. Aí tu és Elias, outro João Batista, aí pereri, pororó, pururu. Mais da frente ele diz lá também, né? Que ninguém vai ao Pai senão por mim. Pereri, pororó, pururu. Aqui, diante dessa situação, quando ele fala, ó raça incrédula, o que ele quis dizer? Né? Até quando estarei convosco? Ele, né? E isso está se referindo aos mais adiantados, que eram os discípulos. Pedro, exatamente, Tiago, esse pessoal, esse povo vinha junto com ele. Por quê? Hoje, nós entendemos, você acabou de falar do desenvolvimento do senso, né? Do senso moral. Alguns, o Ciro não tinha, e estava em desenvolvimento. E no caso, talvez, eles aqui já tinham, mas lhe faltava alguma coisa no fundo do coração, né? O que nós não temos. É o homem bullying, que aí acabou de falar, aí, né? Pouca fé. O homem de Pois pouca é. fé. Não esqueço isso, menina. Então, Impressionante. Isso aí eu tô pegando carona, tá? Então, por quê? É o conhecimento, é a certeza, é a fidelidade, é a convicção, é tudo isso, né? Por quê? Jesus, sintonizado com o alto, ele tinha dado a receita para ele, e deu a receita para nós. E hoje o Efrânio não chegou lá na casa espírita, conversando a respeito de certas situações. Se a pessoa que vai, aí vamos dar um pulinho disso tudo que nós falamos. Ele conseguiu, né? Conversou, ele chama de demônio aqui, que é um espírito, né? Que é erro de tradução, é um espírito. Falanges de entidade. A autoridade maior é ele, né? Determinou, e o menino, obviamente, deveria já estar nas últimas fases da expiação ou provação, desligou essa entidade, né? Então, vamos agora, vou dar um pulão aí e chegar aqui no nosso meio. Hoje, muitas pessoas procuram as instituições para o trabalho desobsessivo, né? Então, o Afrânio acabou de comentar que muitos médiums não têm o conhecimento de causa. Não faz a sua preparação íntima, né? Aqui é uma leitura prévia, para a gente ir, para ter, pelo menos, os benfeitores amigos, ter ingredientes para nos utilizar nas horas precisas que nós nos dispomos ao trabalho. E também a pessoa que chega lá, exceto a emergência, exceto esse. Portanto, hoje nós temos, né, as conversações chamadas entrevistas e orientar as pessoas, fazer uma prece, lá na reunião do passe, a pessoa, para receber, também precisa estar sintonizadas. Porque se não estiver sintonizada, os eflúvios é como se fosse um anticariolinos, né? Vamos dizer assim, que bate e reflete, não vai curar cárie nenhuma. Desculpa aí. Quer dizer, a energia vital do médium não vai adentrar. E também, que é o magnetismo do médium. Porque se o médium não estiver preparado, a criatura merecendo, os espíritos vão encontrar nas árvores, vão encontrar, se tiver alguém ali, que quase sempre uma senhorinha analfabeta, que tem a chamada fé, vai estar lá em oração, é ela que colhe dela e vai doar para aquela pessoa necessitada. Aí a criatura restabelece o centro forte. Isso é bom, não é? Mas nós desconhecemos que, né, alguém fez a diferença. E é isso que Jesus, no meu entender, que a interpretação de parábola ela é muito vasta, né? E quis ele citar aí que, né, o pessoal ali não estava sintonizado, porque o levaram aos discípulos, e os discípulos não conseguiram êxitos. Mas, você citou, para finalizar, lá no Paulo Estevão, chegou uma época que o Pedro e o Paulo saía, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. E várias pessoas, né, nas estradas, as pessoas ficavam restabelecidas, recuperavam as suas saúdes, né?
Aí falava uma palavra milagre, se eu não me engano, alguma coisa assim. Só isso. O milagre milagre é assim, como é que se fala? É uma palavra latina que tem assim, algo maravilhoso, né? Algo fora do contexto, sobrenatural, fora do contexto. Olha só, por que eu me enganei aqui? Porque no Evangelho, o versículo 20, que aí está 17, 14 a 20. Isso aí só está até o 19. No Evangelho está, não se expulsam os demônios desta espécie, senão por meio da prece do jejum. Tá? Não está aí o 20, não sei porquê, está constando ele aí, mas tudo bem. Né? A prece e o jejum a gente já sabe. A prece é o quê? É um meio de sintonizar com o alto. Né? Nós temos que nos sintonizar com o alto. E o jejum, que é o mais importante, né? Que não é aquele leitão pururuca, né? Lasanha, 4 queijos, nada disso, é o jejum moral, né? É jejuar realmente, e também naquela história, hoje não pode comer carne, tem que vir de branco, senão jejum não. O jejum é o nosso dia a dia, é como nós lidamos com os outros, como nós trabalhamos, nós conversamos, né? O que nós pensamos, o que nós nos ligamos. Aí que está o nosso jejum, né? Procurar sempre o melhor. O melhor o quê? Moralmente falando, né? É aí que a gente tem que realmente fazer esse trabalho também, porque nos manter, entre aspas, puros, quer dizer, mais puros, né, moralmente, para poder também receber do alto o melhor. Tá? Não foi o capítulo passado, né, que fala sobre isso? Eu acho que né, que fala sobre isso, né? A gente tem que receber o melhor, mas como? Estar preparado. Não está aqui, tá? É que eu li o Evangelho, vim com a ideia na cabeça, agora eu estou notando que está aí. Então a importância do nosso jejum é essa, não é comilança não. Apesar que também comer muito não vai dar certo lá na hora, né? Nós já vimos aí experiências aí nos livros mediúnicos, né? Sobre o cara que chega lá também com álcool, né? Que comeu coisas que não devia, em excessos, etc. Então, também há necessidade de um jejum material, sim, comedido, comedido, mas não também só aquele dia, todos os dias. Ah, amanhã eu vou certo, eu não vou comer isso, 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 mas hoje eu vou então me empanturrar, já que amanhã eu não vou comer. Ah, tu faz isso, Elisa? Tu faz... Então tá bom. Alguém quer comentar? Alguém quer jejuar aí? É um jejum muito estranho. A gente tem uma mentalidade muito estranha. Falta de conhecimento é muito ruim. É verdade. Poxa, atrapalha muito, é verdade. Não é? A gente comete... Quantos besteróis nós fizemos hoje, né? É depois do desenvolvimento do senso moral, quando a gente começa a realmente analisar, pensar, a idade chega, nós vamos começar, né? É isso. Muitas coisas equivocadas. Sim, e depois disso que a gente começou a entender o verdadeiro significado da palavra jejum, entendeu? Jejum não é morrer de fome, entendeu? É os excessos. A gente tem que enxugar os excessos da vida. Todos os excessos precisam de jejum, na verdade, né? A gente precisa de jejum para eliminar os excessos, especificamente para isso. Só que a gente fala. O excesso cometido, principalmente, seja o colega de trabalho nas casas espíritas, o dirigente, o excesso contamina. Porque se ele dirige-se a terceiros, né, aquele membro, e se a pessoa não gerenciou bem isso, como é que fica? Vai falar mal da casa espírita, falar mal, começa a intriga. Quer dizer, a quem interessa isso? Aos espíritos perturbadores que querem instalar discórdia no meio ambiente. É por isso que muitas instituições estão falindo no conceito, né, nesse que nós estamos conversando, né, em decorrência por falta do o quê? Que nós estamos falando aqui, do conhecimento.
Tem muito a ver com o jejum, realmente, porque a gente começa aquela questão do orar e vigiar, né? Do autoconhecimento. A gente começa a ver, por que eu gosto tanto de ver certas, por exemplo, televisão, a mídia hoje, em geral, não só a televisão. Certas notícias deprimentes, notícias violentas, notícias não sei o quê. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Né? Eu gosto de ficar aqui no YouTube, né? Eu gosto. Ontem eu vi, não sei se vocês já ouviram falar, do professor Laércio Fonseca, falando sobre energias. Ele não é espírita, é espiritualista, mas ele fala bem de Kardec, do Chico, etc. Mas ele tem a linha dele, né? Mas legal, entendeu? A gente vai vendo outras coisas e troca, né? O da Atena por o Laércio Fonseca, troca não sei quem por um Haroldo Dutra, troca não sei quem lá por Simão Pedro. Tem tanta gente boa para a gente ver, a Luiz Elias, né? É muita gente mesmo, Afonso Chagas. E aí vai, é uma turma enorme aí que a gente pode ver, Nadivaldo, Raul, olha só quanta gente boa aí. O próprio Chico tem muita coisa dele. A gente vai, né? A gente começa é Carola, é fanático, não, nada disso. Tá? Eu, pelo menos, estou procurando, né, ver um pouco melhor para mim. Os garotos novos lá de São Paulo, Vitor Hugo, o outro... Arthur Valadares. Arthur Valadares. Fora de série. E a esposa do Arthur Valadares, agora Dona Vinha. Né? Parece com ele, né? Parece até na maneira de falar. Até na maneira de falar. Esse Vitor Hugo também é um garoto novo. Né? Ele é lá é mineirão também. Ele falou trem. Segura o trem. Eu acho. Mas depois que engrena, parece que quer dizer, aí entra a psicofonia. Olha o conhecimento. Né? Aí ele fala como adulto. Sai a criança, sai o menino, e ele é envolvido ali, psicofonia. É um falante. Então tem é Vitor Hugo, menino. Ver, né? Filmes bons, né? Ontem eu comecei a ver um filme interessante. Vou falar aqui para vocês, porque o filme era um cara procurando uma joia, ou um sequestro, tal. Eu já estava meio assim, vou tirar. No final aparece a joia. A joia não é nada joia de valor. É o seguinte, o cara fez um colar de umas conchas vermelhas e fala que seriam pérolas de amor para a esposa. O pessoal procurando um colar de pérolas vermelhas, entendeu? Não tem nada Ele no final falou de amor. Aí imagina o bandidão lá, isso que eu... Né? No final o filme tinha um lance interessantíssimo, que geralmente é colar mesmo que aparece no final, um rouba o outro, um mata o outro, né? Como diz o outro, pega a faca e dá crestiro, né? E aí por diante, não teve nada disso. O final foi bonito até. Eu falei, nossa senhora, eu vi um filme que eu achei interessante, mas eu não achei que o final fosse ser tão interessante como eles falam de amor. No final do filme. Viu, Elisa? Ele queria ver sangue, viu, Consuelo? Queria ver sangue. Queria ver o negócio do roubo, da joia. Tá vendo, Sônia? Eu queria ver a joia, né? De pérolas vermelhas, eu nunca ouvi falar. Nunca vi falar em pérola vermelha, né? Pois é, eu queria ver a pérola. Não, tá entendendo? E aí a gente vê que o filme foi interessante sim, mas aí a gente vê, eu acho que é A Cidade Perdida, eu nem gravei o nome direito. Você vê como é que são as nossas tendências, né, Jorge? A gente sempre tende a querer achar assim, uma joia, uma joia de amor, é uma joia. Não, o interesse ali era que eu gosto dessa história de cidades perdidas, eu vejo negócio na Amazônia, descobrindo lá, né, pirâmides na Sérvia, pirâmides no Peru. Eu gosto de ver isso, eu fico olhando. A maior pirâmide que existe no mundo é na Sérvia. Uma pirâmide enorme, não é lá no Egito. Entendeu? Eu fico olhando essas coisas, eu gosto. Lá no Mato Grosso, aquele monte de vilarejos que fotografaram pelo alto, que só tem lá só o sinal de onde era. Não. Essas coisas são legais, eu gosto de ver na nossa história, na história da humanidade. Bom, deu a hora, gente? Eu ia falar, isso prova que esse pessoal de outras ambiências quer corporificar-se por aqui. Inteligências bem avançadas. Bom, vamos parar por aí e a gente começa segunda-feira que vem no item 2, né? Sim, sim.
Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não. Ninguém? Tem 2. Deixa eu só marcar aqui. Eu já ia fechar o livro sem marcar. Vou passar a prece, então, para o Jorge, tá? Vou passar... Tá. Vai desligar a gravação agora ou não? Sim. Deixa eu fechar aqui meu